Uma das descobertas mais desconcertantes da ciência é de que o tempo não passa do mesmo modo para todos. E quem fez essa descoberta foi Albert Einstein, no início do século XX, e ficou conhecida como teoria da relatividade. E é justamente sobre esse conceito que a gente vai falar agora. Eu vou fazer a seguinte experiência. Primeiro, eu vou considerar esse dispositivo que lança um pulso de laser. E eu vou contabilizar o tempo que esse pulso demora para chegar até o teto, ok? Para isso eu vou usar um relógio que vai ficar fixo na nave. Então o intervalo de tempo medido por esse relógio é ΔTD, de dentro da nave, ok? Está fixo, está preso na nave. E vamos supor que você também meça o mesmo tempo para esse evento. Ou seja, você está lá com o relógio, vou representar por esse aqui em cima, né? E esse intervalo de tempo eu vou chamar de ΔTF, de fora da nave. Ok? Então, a experiência é bem simples, olha lá. O subiu, você mediu o tempo, eu medi o tempo e a gente vai comparar esses intervalos de tempo. O que acontece? Bom, como eu estou em repouso em relação a você, a trajetória do raio de luz é a mesma, o comprimento é o mesmo e o tempo, o intervalo de tempo que você mediu vai ser o mesmo que eu medi. Quer dizer, isso não muda nada em relação àquela intuição de tempo que a gente tem, que o tempo é o mesmo e ele é absoluto para todos, não é isso? Bom, o que vai mudar agora na segunda situação, olha só. Agora a minha nave aqui com o experimento e esse relógio vão estar se deslocando com uma velocidade constante em linha reta em relação a você, ok? Nós chamamos esse movimento de movimento retilíneo uniforme, a nave está caminhando por inércia, não é isso? Bom, para que você consiga observar e fazer a distinção entre a sua perspectiva e a minha em relação ao pulso de luz, eu vou fazer com que ele se movimente em câmera lenta, ok? Então vamos lá. Então, à medida que a nave caminha, esse pulso vai subindo, olha lá, subindo. Note que para mim, esse pulso está subindo na vertical, mas para você, esse pulso está subindo, né, para o teto aí, numa reta inclinada, numa reta oblíqua. Daí a gente tira uma conclusão importante. Para mim, dentro da nave em movimento com velocidade constante numa reta, a experiência se passa como se a nave estivesse em repouso. Ou seja, eu não consigo discernir entre uma situação e outra. Qualquer experiência física que eu faça nessa nave com velocidade constante, andando numa linha reta, não é capaz de indicar para mim que eu estou em movimento. Okay? Então é uma constatação interessante essa daí. Aí o Einstein postulou na sua teoria que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. Ou seja, se eu medir a velocidade da luz desse pulso aqui, né, desse experimento que eu estou fazendo, eu vou obter o mesmo resultado que você. Bom, só que aí surge algo inusitado, olha só. Você lembra o conceito de velocidade? É variação de espaço pela variação de tempo, né? Tá lá, V igual a ΔS por ΔT. Normalmente a gente representa a velocidade pela letra C, então eu posso escrever essa razão dessa forma. E a velocidade da luz no vácuo vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Lembra disso? Quer dizer, significa o seguinte, que a cada segundo que passa, a luz caminha 300 mil quilômetros cada, não é? Bom, agora vamos pensar na seguinte forma. Se essa velocidade é constante, vai surgir algo muito diferente, porque olha só, de acordo com o meu referencial, a luz caminhou nessa trajetória reta, vertical, não é isso? Então, caminhou nesse comprimento que é a distância do chão da minha nave até o teto. Agora, e para você, em relação ao seu referencial? A luz caminhou através dessa linha oblíqua, que é maior do que essa linha aqui que eu meço dentro da nave, não é isso? Agora, pensa comigo, se eu tenho um valor que é constante, os 300 mil quilômetros por segundo, C, constante, se eu aumento o numerador, se eu aumento o deslocamento, que é o seu caso, né, pela sua perspectiva, o que vai ter que acontecer com o denominador para dar o mesmo resultado? É uma fração, eu aumento o numerador. O que deve acontecer com o denominador para dar sempre o mesmo resultado? No caso dos 300 mil quilômetros por segundo. Esse denominador vai ter que aumentar também. Mas quem é o denominador? É o tempo. Olha só que estranho. Então, o intervalo de tempo que você vai medir para um evento vai ser um intervalo de tempo maior do que eu medir para o mesmo evento, porque nós estamos em referenciais diferentes.
Então o tempo passou de forma diferente para você e para mim. Como esse tempo que você mede é maior, esse fenômeno ficou conhecido como dilatação do tempo. Isso até foi comprovado aí com relógios atômicos. Acontece que nessa variação de medidas de tempo depende da velocidade do veículo. E isso daí só vai ser relevante, só vai ser significativo quando essa velocidade for alta. Tem até como a gente calcular isso. Como agora o meu objetivo é relacionar o intervalo de tempo, ΔT, F, que você mede aí fora, com o intervalo de tempo que eu meço aqui dentro da nave, eu vou usar essa figura aqui. Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, né, cuja hipotenusa é a trajetória que você observa aí do seu referencial. Esse cateto é a trajetória que eu verifico e aquele outro cateto é o deslocamento da nave, é o quanto a nave se moveu ao longo dessa experiência. Bom, como é que eu posso relacionar esses elementos de um triângulo retângulo? Lembra disso? A gente usa o teorema de Pitágoras. Está lá. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora, como que eu posso obter essas medidas desse triângulo retângulo? Olha só que simples. Eu tenho que velocidade é distância por tempo. Não é isso? A definição dela. Se eu passar o tempo multiplicando, eu tenho a distância. Então, tempo, intervalo de tempo vezes velocidade dá distância. Então vamos lá, por partes, né? Primeiro a hipotenusa. Se eu pegar a velocidade da luz, né, que é o c, e multiplicar pelo intervalo de tempo que você mede esse movimento, então ΔTF, né, ΔTF vezes c, vai dar essa distância da hipotenusa, esse comprimento da hipotenusa. Vou colocar aqui em cima, ok? Tá aí. A mesma coisa eu vou fazer para os outros segmentos aí desse triângulo retângulo. Então, em relação ao que a nave caminha, é a velocidade da nave, v, vezes o intervalo de tempo que você mede esse deslocamento da nave, ΔTF. Tá aí, ok? E, finalmente, esse comprimento aqui que eu vou medir, né? O comprimento da minha nave, aqui, do chão da nave até o teto. Velocidade da luz vezes o intervalo de tempo ΔT de dentro da nave, porque eu estou medindo isso dentro da nave, ok? Eu pego esses valores que estão aqui, substituo no meu teorema de Pitágoras. E aí é só fazer conta, né? Vamos lá, um pouquinho de álgebra, segura aí. Então, primeira coisa, substituo. Próxima coisa, eleva ao quadrado. Depois disso, olha só, eu vou dividir todos os termos por c ao quadrado, tá? Uma modificação algébrica aí. O c quadrado vai cortar com c quadrado e eu obtenho essa expressão aí. Agora é o seguinte, como eu quero relacionar o ΔTF, né, o intervalo de tempo medido aí por você, em relação ao intervalo de tempo que eu meço dentro da nave, vou passar esse termo ΔTF quadrado para o primeiro membro da equação. Tá lá. Coloco em evidência o ΔTF ao quadrado agora, passo esse termo dividindo e finalmente extraio a raiz quadrada. Pronto, tá aí. Essa expressão aqui é conhecida como transformada de Lorentz, que foi um matemático que descobriu essa relação. Só que ele não percebeu que poderia ser usada em relação ao tempo, que foi justamente a genialidade do Einstein que descobriu. Esse é o conceito, de uma forma bem simples, da chamada teoria da relatividade, que ficou conhecida depois como teoria da relatividade especial.